podcast Falando Grego foi criado com o propósito de traduzir a medicina, a ciência, a saúde em uma linguagem clara, acessível e responsável, sem perder o rigor técnico que esses temas exigem. Apresentado por mim, sou Constantino Jorge Calapodopoulos, médico ortopedista, com experiência em rádio, televisão. O programa nasceu da necessidade de aproximar o conhecimento médico da sociedade, promovendo a informação, a qualidade, a reflexão, a consciência em saúde. Cada episódio do Falando Grego recebe médicos e profissionais de referência de diferentes especialidades, que compartilham não apenas o conhecimento técnico, mas também experiências humanas, institucionais e sociais que impactam diretamente na vida das pessoas. Mais do que entrevistas, o podcast propõe conversas profundas, respeitosas, esclarecedoras, abordando temas como avanços da medicina, desafios do sistema de saúde, prevenção, políticas públicas, ética médica e principalmente o papel do médico na sociedade contemporânea. O nome Falando Grego representa justamente esse compromisso, pegar assuntos complexos, muitas vezes considerados difíceis e distantes do público, e torná-los compreensivos, sem simplificações irresponsáveis e sensacionalismo. É um cenário de excesso de informação e desinformação. O Falando Grego se consolida com um espaço de credibilidade, diálogo de serviço público, reforçando a importância da boa comunicação com ferramentas essenciais de cuidado em saúde. Nós entrevistamos hoje mais um grande nome da medicina uberabense, Dr. Ilídio Antunes de Oliveira Júnior, natural de Uberaba, criado e educado na famosa Conceição das Alagoas, no Garimpo, fez seu curso primário no Grupo Escolar Carlos Luz, em Conceição das Alagoas, curso ginasial João Nassif, curso científico no Colégio Diocesano de Uberaba, e fez a sua graduação em Medicina na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, atualmente na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sua residência em Clínica Médica na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, nos anos de 82 e 83, e fez um estágio em doenças infecciosas e parasitárias no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Titulada em Terapia Intensiva de Adulto pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB. Foi presidente de bancas examinadoras, presidente de mesas de reposição de terapia intensiva, chefe do CTI, diplomado pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em Brasília, e coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, o CIH-DOT, desde 1998. Instrutor e orientador de vários cursos sobre a doação de órgãos. Idealizador do projeto Vida pela Vida, tendo como objetivo incentivar e motivar as pessoas em doação de órgãos e tecidos para transplantes em 2000. Foi ex-diretor do Conselho Fiscal da Unimed e coautor do livro Pela Paixão que ele tem pelo Garimpo, que é Conceição das Alagoas, que nós conhecemos a sua família, a idolatria que teve pelos seus pais quando vivos e mesmo até hoje, de Garimpo a Conceição das Alagoas. É cardiologista, clínico e idealizador do Departamento de Captação de Transplantes da UFTM com muito orgulho. E protagonista de uma estrutura fantástica que é o L. do Hospital de Clínicas. Hoje recebemos então um médico cuja atuação ultrapassa o consultório, a especialidade e até mesmo o hospital. Um profissional que ajudou a salvar milhares de vidas ao estruturar algo que vai além da medicina individual, a medicina como um grande sistema. Dr. Ilídio, quando o senhor se apresenta, prefere ser lembrado como cardiologista, clínico ou como alguém que ajudou a estruturar um dos pilares mais complexos da medicina moderna, que é o transplante de órgãos? Então, professor doutor Constantino Jorge Calapodopoulos,
Uma emoção enorme, uma honra imensurável estar aqui com o senhor hoje, com os amigos aqui do lado, nesse bate-papo, para falar um pouco sobre essa trajetória na medicina. E não tinha como não me reportar, né, aos nossos tempos de estudante, do Instituto de Traumatologia, Ortopedia, ali na Leopoldino de Oliveira, Anchieta, em que no convívio diário, do cotidiano e das atitudes que o senhor exerce como profissional médico ortopedista com o doutor Idílio Prado, na época, eu, Zequinha, Marcelo, Donizete, outros que vieram Eu antes. queria explicar aos nossos colaboradores, a todos aqueles que assistem o nosso podcast, que o Lídio, mais todos esses grandes amigos que ele citou, nós tínhamos um pronto-socorro chamado Pronto-Socorro Anchieta. E lá nós dávamos guarida para eles moravam lá no pronto-socorro Perfeito. e faziam a faculdade de medicina. E nos ajudavam nos seus plantões, no dia a dia, no pronto-socorro de fraturas, que era o pronto-socorro Anchieta. Anchieta. Esse foi um grande legado que o Idílio deixou, as amizades que ele fez, né? Todos nós nos lembramos com muito orgulho do Idílio. Foi um grande amigo que eu tive, que me trouxe para Uberaba, que insistiu na minha presença aqui em Uberaba. Então, essa é mais um pedaço da história desse grande e amante de Conceição das Alagoas e um transformador de ideias e conseguiu fazer exatamente uma estrutura com as suas ideias, com seu trabalho árduo, transformar hoje o Hospital de Clínicas da UFTM como uma estrutura que capta órgãos, leva até o destino, né? Isso é extremamente grandioso. E nós vamos voltar a falar sobre transplante e a importância do transplante. Foi em que momento de sua formação você percebeu que a medicina precisaria ir além do cuidado individual do paciente? Porque você fez unidade de terapia intensiva. Lá é outra parte em que a gente fica estressado 24 horas quando você dá um plantão dentro da unidade de terapia intensiva, acompanhando um paciente gravíssimo, muitas vezes. Professor, falar da medicina, do meu trabalho na medicina, e falando um pouco do que o senhor me perguntou, eu gostaria de ser lembrado, não é como clínico, cardiologista, pneumologista, clínica médica a gente atende basicamente a cardiologia, pneumologia, gastrologia, infectologia, né? Mas, na verdade, sinceramente, essa pergunta nunca me foi feita, mas eu gostaria de ser lembrado como um médico especialista em gente, gente que cuida de gente. Essa é a mais importante das minhas especialidades. E isso eu fui conseguindo me especializar durante a prática da medicina, né? Convivendo com grandes professores, com grandes médicos, professores que nos tratavam como filhos. E nesse eu incluo o senhor Toridilho, e eu não poderia deixar de citar aqui, nesse início de conversa, Aqueles que foram seus ídolos e que te algumas ajudaram pessoas a te com quem mostrar o caminho das eu pedras. convivi dentro do Hospital de Clínicas desde o segundo ano de medicina. O professor Dr. Edson Luiz Esse Fernandes, eu sabia que você ia falar, que não foi um tem grande dúvida. ídolo E, nosso. e a Cavaleiro, né? Professor Dr. Randolfo Borges, todo o pessoal da Clínica Médica, Tizuzzi, Demar, todos os professores da Clínica Médica, e se eu for citar aqui, nós vamos ficar 2 dias para falar. Sim. E uma pessoa fantástica, que eu acho que também não pode deixar de ser lembrado na história da faculdade, na história do Hospital de Clínicas, porque foi ele que enfrentou todas as dificuldades Eu de sei também. colocar a funcionar aquele hospital de clínica em 1982. Ele peitou todo mundo. 81 para 82, professor Dr. José Fernandes Zé Borges Fernando Bento. Borges Bentes. Exatamente. A minha reverência, porque se ele não faz isso, muitos médicos
teriam que sair de Uberaba para fazer residência em outra cidade, talvez nem estariam aqui. Então, Você eu sabia que ele gostaria. botou o nome dele para. Ou você corta esses funcionários que ele tinha contratado, ou você vai ser demitido. Ele falou, então me demite. Exatamente. Sabia disso? Sabia, exatamente. Então, assim, eu gostaria de ser lembrado como médico especialista em gente. E, se me permite, nunca vou esquecer, eu tive a honra, a felicidade, uma dádiva sublime, uma bênção de Deus, Nossa Senhora da Aparecida, de conhecer o professor Dr. Adib Jatenda. E ele, um dia, no corredor do Hospital de Clínica, no segundo andar, ele, professor Dr. Randolfo Borges Júnior, e o professor Dr. Edson Luiz Fernandes, professor Dr. Tissúzio. Se não me engano, Tissúzio estava junto. Ele disse assim, naquele alto, né, aquele jeito dele, Dr. Ilídio, a medicina precisa de especialistas em gente. Gente que cuida de gente. Se um dia você não puder curar um paciente, procure aliviá-lo. E se você não puder aliviar, conforte-o. Conforte. Eu nunca esqueci disso. Outras vezes eu ouvi uma vez no Hospital Santa Cecília, onde eu comecei a clinicar, e aqui também não poderia deixar de citar o Hospital Santa Cecília, no qual o senhor também Eu fez participei, muitas e muitas trabalhei, cirurgias com o muitas Dr. cirurgias. Idílio. E lá eu entrei quando o professor Dr. Ramos Cecílio faleceu, e lá era meu consultório, lá que eu comecei, e lá que, por causa disso, né, eu fiquei aqui em Uberaba, eu desenvolvi minha clínica aqui durante muitos anos, e eu lembro que eu disse uma vez, quando foi fechar o Hospital Santa Cecília, para a dona Estela e para a dona Ângela e para o doutor Rene, eles falaram, nós vamos fechar o hospital. E os foram saindo, né? Os profissionais foram deixando, eu falei assim, eu vou ser o último a sair. Eu vou fechar a porta do hospital com a senhora, dona Estela, com a dona Ângela, e o senhor não acredita que isso aconteceu. Quem fechou a porta daqueles hospitais, daquele hospital, quando ele parou de funcionar, de prestar um espetáculo, um esplêndido serviço à comunidade uberabense e da região, fui eu. Eu fui o último médico a deixar o hospital quando as portas foram fechadas. Aliás, Então, Uberaba perdeu vários vários hospitais. hospitais. Então, eu não poderia de deixar aqui manifestado essa enorme gratidão, a, na verdade, ao senhor, professor doutor Idílio Prado Júnior, e à família Cecílio do hospital, que me deu essa oportunidade e que, com as bênçãos de Deus de Nossa Senhora Aparecida, eu abracei. Você sabe o E estou tanto que aqui hoje, estou nós aqui até gostamos de hoje. você como pessoa, como ser humano, como médico, a minha família, todos da minha família e da sua família, que eu fui médico da sua mãe, com toda a confiança que vocês tiveram, Foi né? mais do que médico. Médico da Elídio, Romana. a UFTM teve um papel importante como formação de você como médico e gestor? Total, né? Total. Um jovem, 17 para 18 anos, entrando numa faculdade de medicina histórica, que nasceu de uma Idealismo de atitude altruísta, de uma atitude sublime, exemplar, de saudoso Juscelino Kubitschek de Kubitschek, Oliveira, exatamente. governador então de Minas, né, se não me engano, em que olhou dentro daquela, ali na Praça Manuel Terra, naquele prédio Campus 1 hoje, disse Que era que era uma prisão, uma prisão, era um era presídio. presídio, E ele exatamente. disse aos eminentes, né, também professores médicos da época, vou citar todos também aqui, que hei de fazer dessa cadeia uma escola de medicina. E ele fez. E eu tive a honra de conhecer a Maristela, a filha dele adotiva, no jubileu de ouro da Faculdade de Medicina. Eu me lembro, Eu era presidente do jubileu eu participei também. e o professor Dr. Edson Luiz era diretor e eu, professor Dr. José Fernando Borges Bento. E o Dr. Edson falou para mim assim, não sei se o senhor sabe disso, não temos como comemorar esse jubileu. Vimos de Brasília, não íamos para Brasília quando ele foi tomar posse. Eu falei, não, o senhor vai, nós vamos comemorar. Eu vou atrás do que precisa. E naquela época, para o senhor ter uma ideia, eu consegui 100 mil reais de patrocínio. E com 100 mil Maravilha. reais, nós fizemos todo o Jubileu de Ouro, todas as atividades. Inclusive foi quando o Lula
então presidente da época, com o prefeito Anderson, criou Transformou a Universidade Federal, que eu tive o privilégio de ser o mestre de cerimônias. Exatamente. E a gente, o professor José Fernando assinava o cheque comigo. E eu tive um dos grandes orgulhos que eu tive foi quando eu terminou o jubileu, a conta era no Banco do Brasil, falei para ele, vou apresentar à congregação da faculdade o relatório e o balancete. Levei, entreguei professor doutor Nilson Chapadeiro, Edson Reis Lopes, grandes e eminentes ricos da medicina na época, e a Luiz Prata, professor Luiz Prata, e eu não estava lá na hora, mas fui avisado. Valdemarial, professor doutor Valdemarial, e que era diretor na época. Essa eu vou fazer uma parte aqui que o senhor talvez não se lembre. E me disseram, doutor Ilídio, o seu relatório, o seu balancete, a sua prestação de conta foi aprovada por unanimidade e aplaudida de pé. Então, isso para mim foi o Prêmio Nobel, um dos grandes homenagens que eles poderiam ter me feito, porque R$ 100.000 naquela época, o doutor Zé Fernando assinava o cheque em branco para mim, e eu completava com a minha assinatura. E para falar um pouquinho disso, para o senhor entender como é que foi toda essa formação e por que disso tudo, né? Em 1994, o senhor era, se não me engano, superintendente do HC. Sim. E o doutor Zé Wagner de Barros, saudoso ortopedista, meu amigão, era vice-diretor. E numa noite lá no CTI, eu decidi que eu ia montar esse serviço de captação de órgãos de transplante. Você se lembra que nós participamos, nós então, é isso aí que fomos... você deve saber. Eu procurei o senhor, o doutor Valdemarial, Zé Wagner, na época do professor Platão, também Sim. foi um apoio fantástico, e Piller, e disse a ele, eu estou pensando assim, sobre doação de órgãos, já se fazia transplantes renais desde 1981, o professor Dr. Renato Cunha Oliveira, o Jesus, o professor Paulo Monte, entrando, sem dúvida. O professor Dr. Luciano Cartafina. Olha os nomes, né? Todos esses grandes nomes da nossa urologia. Faz transplante renal. Um know-how desse. Em 91 fazia transplante, começou a fazer transplante de córnea. Uma córnea vinha dos Estados Unidos para ser transplantada. Luciano e Paulo Monte. Paulo Monte. Meus próximos convidados aqui também. Professor Dr. Luciano e Paulo Monte. Então eu resolvi, ele falou assim para mim, você tem vontade? No gabinete dele. Esse dia estava eu e ele. Faça. Tem meu apoio incondicional. Vá em frente. E aí coincidiu também, né, que o senhor era o superintendente, o Zé Wagner também abraçava a ideia. Naquela época também foram os primeiros transplantes ósseos. Nós começamos, 13 transplantes. Compramos 50 Tupperware. No Mercadão. Lá no Mercadão. Com o dinheiro de vocês. Nosso dinheiro. Com o dinheiro de vocês. Sim. Tem tudo isso documentado lá na Cidote. E isso era 94. Aí eu falei com o Dr. Shigeu, na época, que era o nefrologista. Nossa, ideia brilhante. Na época, durante alguns anos, eu e ele enfrentávamos. Procurei o professor Dr. Francisco Mauro Guerra Terra, meu amigo, ele tinha operado minha mãe, de meningioma na época, nós ficamos muito amigos. Até por causa disso, no começo, eu até pensava em fazer neurocirurgia, depois eu vi que não era comigo. Falei para ele, o senhor me ensina morte cefálica? E aí você fez todo esse trabalho maravilhoso. Com oftalmoscópio, falava assim, vamos aprender fundo de olho aqui. Eu aprendi fundo de olho com o Dr. Guerra, um oftalmoscópio Welch Ali verdinho da época, e cheguei a fazer diagnóstico de tumor cerebral fazendo fundo de olho, o edema de papila, aquela coisa toda. Você sabe quem fazia muito bem fundo de olho também? Dr. Frederico Franchi. Dr. Frederico Franchi. E aí, nessa época, nós entrosamos esse pessoal e falei, Valdemarial, vai dar certo. Embora alguns, na época, falaram que eu era doido, né? Você é doido de mexer com isso. Hoje eu encontro com alguns, graças a Deus, estão vivos, eu falo assim, é uma loucura que deu certo. E em 97, se o senhor lembra, a primeira portaria que constituiu uma comissão para tratar de assuntos de captação de órgãos tal de clínicas, foi em 94, se não me engano, 95, o senhor era o superintendente, eu era da portaria, o senhor era o presidente do trabalho da portaria. Eu tenho essa portaria lá no CITOT, vou mostrar para o senhor um dia que o senhor for lá. Em 97, então o presidente da época da República, Sua Excelência Fernando Henrique Cardoso,
promulgou a lei dos transplantes em 97 e estava vindo tudo de encontro com o que eu havia pensado. E aí eu mostrei, o professor Valdemarial, ele, que beleza, deu certo. Eu fui enfrentando muitas barreiras, enfrentando algumas Todos dificuldades. esses grandes diretores da faculdade tiveram o seu olhar para o futuro, né? Sim. Sem E sabe dúvida. o que eu tenho mais orgulho? Todos Eu eles. sempre falei isso, eu falei isso para o Todos professor eles, José sem Fernandes exceção. na época. Eu tenho mais orgulho que desde 94, até quando eu comecei a residência, 82, mas em 94, e quando eu fui presidente, quando eu fui chefe do CTI, de 2000 a 2006, 2008, se não me engano, em que também vocês deram todo o apoio irrestrito lá, eu passei por várias gestões na Faculdade de Medicina, na universidade, e sempre todos eles apoiaram o trabalho. E esse trabalho, fruto desse apoio, dessa confiança, desse respeito, deu certo, né? Hoje o Hospital de Clínicas é uma referência em captação de órgãos. Vou falar para o senhor aqui, talvez o senhor não saiba. Dia 2 de dezembro, eu recebi a homenagem do Estado como personalidade do ano de Maravilha, 2025, em maravilha, Vitor. reconhecimento ao trabalho. Eles disseram para mim, Isso é aí no Hospital de você Clínicas, merece tudo. você é o que mais capta órgão no Estado, 40, 50% dos órgãos. E vou mostrar, eu tenho até Nós vamos a falar placa sobre aqui isso aí atualizada. mais no final, Então, a importância do. foi nisso tudo para o senhor entender, né? Agora, quem foi minha inspiração, em quem eu realmente decidi que ia fazer clínica médica, porque todo mundo achava que eu ia ser ortopedista. Ué, se Porque você eu morava morava na na Anchieta, Anchieta, ia para todo lado com o senhor e o doutor o Idílio, certo? mas eu amava a clínica médica, e o professor doutor Edson Luiz Fernandes me abraçou como um pai, inclusive a Rosângela, a esposa Aliás, ele dele, fazia abraçava todo grandes mundo, né? Ele era almoços. Ele um morava em grande. frente ao ortopedista, Hoje eu moro no prédio ele dele. morava em frente ao pronto-socorro. E tinha uma pala amarela, e ele Sim. passava lá, me pegava e eu ia para visita com ele. Então, comia, a Rosângela fazia estrogonofe, ela sabia que eu gostava, saudosa. Nossa, é muita história, muita gratidão. São E eu famílias acho que que. é aí que foi formando o Ilídio, esse Ilídio aí. A formação em clínica médica, é, até hoje, mudou a sua forma de enxergar o paciente? Total, Total. total. A clínica médica, e por isso que eu talvez tenha me interessado pela terapia intensiva também, ela é visionária, né? Porque ela vê o paciente como todo, a gente vê todos os sistemas. Então, é esse que é o grande segredo da medicina. A medicina, ela não é no contexto todo, e já era assim, né? E é assim. Hoje ela se perdeu um pouco. E te falo, com todo respeito, professor, doutor Constantino, na minha opinião e de alguns colegas que eu tenho conversado, a medicina perdeu a identidade. E eu ia te perguntar, a medicina precisa entender de gestão e logística? Ou que você acha da formação médica atual e ainda deixa de ensinar sobre trabalho em rede e responsabilidade social? A medicina primeiro precisa entender de ser humano. A medicina precisa entender primeiro de gente. Porque nós atendemos gente, como a gente. Doutor Adib já falava isso Isso, há nós décadas. temos que ser especialistas em gente. Nesse contexto, né, lá atrás, longínquos séculos passados, quando se falava de medicina, nunca ninguém imaginou que séculos depois, anos depois, a medicina ia chegar nesse ponto. Com todo respeito à medicina que me formou, que me deu na vida, com todo respeito aos colegas médicos, muitos pensam igual eu, sei que talvez a grande maioria, Sim. a medicina perdeu a identidade. E nós precisamos recuperar essa identidade. Nós não podemos ficar à mercê de algumas particularidades da tecnologia e esquecer que o paciente ele tem que ser, Ele não é máquina, ele é um não é ser máquina. humano. A gente, para fazer uma Tem consulta, sentimento. para atender Né? um paciente, para fazer uma consulta, a gente tem que fazer o que nós chamamos de anamnese. Saber a história clínica do paciente, saber a história pregressa do paciente, como foi a história clínica, como é a história familiar. E, além disso, o mais importante, concomitante à anamnese, a examinar o paciente. Eu aprendi isso muito. Palpar, Nossa escola era maravilhosa nisso. Saber ouvir. Se tudo isso voltar a ser feito como sempre deveria ter sido feito, como é preciso que seja feito, você faz quase 90% dos diagnósticos.
E os exames complementares que hoje tem, que são solicitados, não estou aqui querendo entrar na. O profissional tem o direito de solicitar o exame que ele quer, o exame que ele bem entender. Mas um exame clínico bem feito, uma anamnese bem feita, você chega a um diagnóstico 80%. próximo de 80% a 90%. Sem dúvida. Então, é isso que nós precisamos ter, né? Então, acima de tudo, é cuidar de gente, cuidar do ser humano. Hoje, o que tem de atual, o que estão fazendo, eu, por exemplo, sou radicalmente contra consulta por videoconferência. Porque, vou dar um exemplo muito claro. O paciente fala para o senhor numa videoconferência: estou com uma dor em cólica no abdômen. Como que você vai examinar? Você vai falar para ele tomar Buscopan, Novalgina, anti-inflamatório? E se for um apendicite que está supurando? E se for um câncer? For um câncer. E se for depois, com a palpação, com o exame clínico, alguns sinais clínicos que você vê no exame clínico, palpando o abdômen, auscultando, percutindo, você faz diagnóstico de apendicite aguda, faz diagnóstico do abdômen agudo perfurativo, inflamatório, obstrutivo, né? E, infelizmente, isso acabou. Não é verdade? Auscultando as bulhas cardíacas, você pode identificar muito diagnóstico cardiológico. Os exames são complementares. Há uma frase importante: medicina moderna não é só ciência, é organização, tempo e decisão. Exato. Bom, vamos começar por algumas perguntas importantes daquilo que a gente quer, as informações da sua grande ideia na captação e transplante de órgãos da UFTM. Como que surgiu essa ideia dentro da faculdade? Bom, surgiu quando eu era chefe do CTI, né, que vocês me deram a honra de chefiar o CTI. Primeiramente, eu tinha ido... E qual que era o cenário nessa época de doação? Zero. Zero. Não se falava em doação de órgãos e tecidos, nem de medula óssea, praticamente nem de sangue na Uberaba e região. E eu entendi isso e comecei... E foi aí que surgiu a ideia do projeto Vida pela Vida. Vida pela Vida, que busca... Eu queria que depois focasse a camiseta do Dr. Ilídio, mostrando lá, ó, doe órgãos, doe vida. Busca como objetivo esse projeto a conscientização e a motivação para a doação de órgãos. Nós visitamos, na época, o senhor acho que não estava surpreendendo mais, eu já visitei 14 a 17 cidades da região, das 27 cidades da regional de Uberaba. São 22, 26. Algumas eu fui na minha 3, época era 4 22, vezes. E culminou, o time podia ser diferente, em Conceição das Alagoas, tem uma unidade de captação de córneas, de tecidos oculares, com 4 enfermeiras devidamente capacitadas no banco de óleo da UFA, que determina a lei. Eles não captam muitas córneas lá porque os pacientes são referendados para cá, devido à alta complexidade, que impõe a avaliação clínica dos colegas lá. É da Universidade Federal de Uberlândia. O banco de olhos é na UFA. Na UFA. E elas foram capacitadas por nós aqui, no HC, e foram fazer a prova na UFA, que determina, assim, a Organização Pan-Americana de Banco de Olhos e a lei brasileira, né? O MG Transplante e todos os estaduais de transplante. E lá tem esse banco de olhos, que foi, na época, minha irmã era vice-prefeita lá, ajudou muito com o Zé Renato. E também surgiu dentro desse projeto lá em Conceição, projeto Doadores do Futuro, que é uma lei municipal. Zé Renato foi um grande prefeito de Conceição. Renato foi, Renato era meu amigo. E tem essa lei Doadores do Futuro, e essa lei, ela visa exatamente levar as escolas, em todas as instituições da saúde, ao nível do município, a motivar e a conscientizar para a doação de órgãos. E não tinha nenhum município que eu saiba que tivesse uma lei dessa. Há 4 anos, há 5 anos, no dia 27 de setembro, naquele Dia Nacional Doador de Órgãos e Tecidos, eu convidei a senhora Elisa Araújo. Tive a honra, a felicidade de conhecer ela, a família, o esposo, filho, para ir nessa cerimônia lá no Hospital de Clínicas, do dia 27 de setembro, doação de órgãos e tecidos para transplante. E ela foi, aceitou o convite, foi quando eu a conheci, um grande momento da minha vida, uma pessoa incrível, fantástica, honesta, fora da curva, mas uma mulher fantástica, né? E ela, chegando lá, quando eu a recebi na portaria, ela falou assim para mim: sou doadora de órgãos. Eu já tinha dado uma camisa para ela já vestiu, pensei, ela vai falar conosco aqui 15 minutos, me ficou lá 4 horas quase, conversando com a gente. E aí foi quando eu pedi para ela sobre a lei, comentei sobre a lei de Conceição, doador do futuro. Ela falou: vou fazer uma lei aqui em Uberaba, nós vamos
chamou a vereadora, a Lu Franquinelli, falou com ela, ela criou o projeto, orientou, e eu fui lá na Câmara, fiquei 2 horas e meia lá. E a senhora Elisa falou também sobre a intenção do projeto, por que que era, e depois de 2 horas e meia a Câmara Municipal de Uberaba aprovou por unanimidade essa lei que existe hoje aqui também. Quais foram os principais obstáculos que você teve, cultural, político, técnico ou emocional, para fazer essa captação de órgãos? Vou te falar com sinceridade, professor, assim, obstáculo não houve, não existiu Você obstáculo. pensou que não daria certo isso? Não, também não. Eu era muito determinado nisso, eu tinha essa vontade, era meu sonho. Eu acho que isso foi uma bênção, uma escolha de Deus, Nossa Senhora. E surgiu uma ideia dentro do CTI, estava chovendo um dia chuvoso, eu estava de plantão com, se não me engano, era o Dr. Giovanni Tiberon, e comentei com ele, e tinha falecido um paciente de acidente de moto, e os órgãos iam se perdendo todos. Eu falei, não pode ficar assim, a gente precisa de órgão, tem que transplantar. Sem transplante, para fazer transplante tem que ter órgão. Então não tive obstáculo nenhum, assim, para falar a verdade. Eu tive algumas ponderações de alguns colegas que viam isso como um desafio de loucura, assim, que fala, você é doido, mexer com isso, não vai dar certo. Eu, quando Mas isso comecei foram raríssimas a pessoas. fazer artroscopia, me chamaram de doido também. Mas um dia eu comentei com dois e Os grandes foi 2 ou desafios na 3 vida. pessoas só que falaram. Eu falei para eles hoje, eu falo para eles assim, você viu, a loucura deu certo. Para o senhor ter uma ideia, o tanto que isso foi fantástico, eu não vou me prolongar muito aqui, porque é uma história, um dia, se puder, eu quero escrever um livro, Vida pela Vida. Isso vai ser relatado, vai ser contado, sem dar nome de ninguém, mas lembrando de todas as pessoas. Quando nós começamos, como o senhor havia perguntado, não tinha nenhum doador de medula óssea inscrito para doar medula óssea aí no Uberaba. Hoje tem 30 mil. 30 mil. 30 mil com o projeto Vida pela Vida, doadores voluntários de medula óssea. Maravilha. E nesses 30 mil, quando tinha 1.600 na proporção de um doador ser compatível com o receptor de 1 para 100 mil, houve uma doação de um cidadão uberabense lá do bairro de Lourdes. Ele foi ao Rio de Janeiro, tudo pago pelo SUS, e salvou a vida de uma pessoa lá no Rio de Janeiro. Tem uma frase interessante: todo transplante começa com uma perda e termina com uma nova chance de vida. Sim, perfeito. E só para completar, hoje, eu achava bom, o Jorge, os meninos lembram disso, pode perguntar para eles, o Júnior, o Jorge, a Caterine, da época, né? Que o senhor quase foi meu tio, quer dizer, é meu tio, né? Mas na época, Dona Maria Caterine, ela adorava isso. A gente chegava nas festas, e eu gostava muito, o senhor sabe disso, que eu sempre fui muito baladeiro, né? Adorava festa. Baladeiro no bom sentido, eu, Nilton, saudoso. Todos. Sempre estávamos lá. E aí o pessoal me via, oi Lídio, eu sou doador de medula óssea. Oi Lídio, eu sou doei sangue. Oi Lídio, eu sou doador de órgão. Eu adorava. E a Caterine amava isso. E esse me ver dessa maneira foi tão interessante que lógico, eu me tornei público, na verdade, com muito orgulho, muita honra, com dignidade, e isso todo mundo me vê dessa forma. Tanto que hoje, quando eu vou falar sobre o paciente que está com possível morte cefálica, todo mundo me vê e já vem. Por que no Brasil é tão difícil doar órgãos? Porque falta, na verdade, com tudo que evoluiu no Sistema Nacional de Transplante, e o Sistema Nacional de Transplante é o melhor sistema público de transplante do mundo. Do mundo. Nós só perdemos em doação em transplantes para os Estados Unidos da América do Norte. Talvez uma gestão melhor no sentido de comunicar mais sobre doação de órgãos, sobre transplantes, falar como são os procedimentos, fazer chegar à população isso que nós fizemos chegar aqui em Uberaba, a comunidade aqui do estado, do Triângulo Sul e do próprio estado de Minas Gerais e até fora daqui em alguns lugares, que hoje a gente tem essa relação com o Sistema Nacional de Transplante. Hoje, para você ter uma ideia, eu vou falar em primeira mão. Eu estava super orgulhoso, eu estava em 5 horas programando para acordar por volta de 5, 5 e meia para ir para o aeroporto. Nós tivemos a primeira captação de múltiplos órgãos do ano no Hospital de Clínicas, uma paciente de 33 anos com morte cefálica confirmada ontem, 11h45. E o coração dela ia para o Hospital Israelita Albert Einstein. Ia ser transplantado lá. Só não foi porque a paciente, a receptora, apresentou prova cruzada positiva. Então, o índice de rejeição era muito grande. Mas também depois ia ser transplantado na Santa Casa, em Belo Horizonte. Não foi porque a receptora estava gripada. Mas foram
O rim foi para Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, no HC, está sendo transplantado lá nesse instante. E os rins estão sendo transplantados. Está acabando um transplante de rim agora no HC, dessa doação, Aqui em Uberaba? aqui em Uberaba. E o outro está sendo Quem que transplantado são no Hospital Marco Paulista. hoje os médicos que participam do transplante renal hoje Tem no... equipe fantástica, né? Dr. Paulo Isso Monte, nos orgulha Sanganta muito, Filho, né? E é pouquíssimo divulgado, muito pouco divulgado. Eu fantástico. queria te perguntar, o que acontece na prática, desde o diagnóstico de morte encefálica até o transplante? O que acontece na prática? Na prática. Acontece o seguinte, a cereja do bolo, professor, é a busca ativa. Sim. Nós trabalhamos 24 horas, uma equipe, eu sou médico, coordeno, né? Sou responsável, mais 6 enfermeiras. Todas devidamente capacitadas. 6 anjos da guarda, hein? 6 anjos da guarda. Todas devidamente capacitadas para esse trabalho. Nós fazemos busca ativa. Eu acompanho todos os óbitos do hospital. Nós fechamos o ano agora, mais de 1.000 óbitos dentro do hospital, quase 1.000 óbitos no hospital de clínica. E todos esses óbitos são avaliados ou com o coração parado, quando não tem morte encefálica, Sim. ou com morte encefálica, para a possibilidade das famílias serem entrevistadas. Não são todos... Já que você falou em família, qual que é o papel da família e por que conversar sobre isso em vida é tão importante? É o principal. Se você quer transplante hoje, você tem que ter doação de órgãos. Para ter doação de órgãos, a primeira coisa que deve ser feita, informe a sua família o seu desejo de ser doador. Que a família, na minha experiência, 100% dos casos, toda a família que recebeu doente querido... Até que idade doador, o indivíduo pode ser doador de órgãos? Tem uma doação mais estendida, não tem um limite muito específico, mas, por exemplo... Eu sempre me declarei como doador de órgãos. Tecidos oculares, córnea, esclera, pode ser doado de 3 a 80 anos aqui no MG de Transplantes. Sim. Coração, a idade de corte 55 anos. Entre 45 e 55 a gente faz cateterismo. Até 45 não precisa, só eco, eletro, história clínica, etc. Rim, fígado, pode captar de 65. Eu já captei fígado e rim de 74 anos, 76 anos. Então, hoje, pulmão também até 55 pulmões. Faz a Universidade Federal de Minas Gerais, o HC, começou a fazer transplante de pulmão de novo. Então, hoje a doação é mais estendida. É lógico que é prerrogativa, são as equipes de transplantes. E sempre a gente tenta colocar o potencial doador, né? Eu estou lá orientando, nós já capacitamos no Hospital de Clínicas para fazer diagnóstico de morte encefálica, nós capacitamos mais de 70 colegas. Maravilha, hein? Mais de 70 colegas. Lógico que todos não ficam aqui, muitos vão para fora. Mas eu conto no hospital hoje com cerca de 12, 15 colegas à disposição para fazer isso. Eu queria fazer um adendo e fazer um comentário sobre isso. Eu vi uma estatística hoje. Em São Paulo morrem 2 motoqueiros por dia. 2 motoqueiros por dia. Hoje é 2 motoqueiros por dia. É uma triste realidade. Aqui em Uberaba também nós estamos cada dia vendo mortes de motoqueiros em acidentes. Quantas vidas, em média, um único doador pode salvar? Perfeito. Pergunta fantástica. Em média, na realidade nossa, hoje no Brasil, 6 a 8 pessoas se salvam. Assim, na nossa realidade, de hospitais transplantadores. Mas se o senhor tivesse no mundo uma instituição de saúde que fizesse todo tipo de transplante que pudesse ser feito, poderia chegar a 30 pessoas. Hoje faz transplante de útero, faz transplante de órgão sexual masculino, faz transplante de mão, de rosto, de face, de braço. Hoje eles têm tentado fazer tudo quanto é tipo de transplante. No Hospital de Clínicas, graças a Deus, nós chegamos hoje no momento, por ter esse respeito que tem hoje do Brasil inteiro, de Minas Gerais, essa referência, nós temos equipes para captar fígado, pâncreas, equipe para captar e fazer transplantes renais, equipe para captar... Aqui em Uberaba nós estamos fazendo só transplante renal. Não. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós transplantamos rins, córneas, esclera e limbo, osso, tendão e ligamento, que o Adriano Jander e o doutor Sebastião, todos eles Sebastião Leitão, todos eles legado são... que o senhor deixou junto com o Zé Wagner e aquela equipe. Todos foram o Adriano Jander foi residente nosso. Exato. E o Sebastião foi professor lá até hoje. Até hoje. Já aposentou, está lá.
Fazemos transplante de medula óssea autólogo. Medula óssea autólogo. Mês passado fez um. E já fizemos transplante de válvula cardíaca. Foi o primeiro transplante de válvula cardíaca do interior de Minas Gerais. Pode ser feito, a equipe, isso. E captamos isso. Nós captamos osso, tendão, ligamento, rins, captamos válvula cardíaca se precisar, pele se precisar, rins, equipe daqui, fígado, equipe daqui. Então, agora, eu queria aposentar lá, deixando pelo menos mais um tipo de transplante sendo realizado. E isso o professor Dr. Juverson, filho dele, o Guilherme, e o professor Dr. Paulo Fernando, tem vontade e estão afim da gente montar lá, criar o serviço de transplante hepático. É muito complexo, mas ele está com vontade, eles são totalmente capacitados para isso, altamente capacitados para fazer, e a gente está tentando, o professor Luiz Rezende, o Luizinho é empolgadíssimo também, é um sustentáculo daquele hospital. Exatamente, a gente sabe o papel dele na superintendência. Hoje lá no hospital, né? E ele, o meu grande abraço a ele pelo carinho que ele tem pela instituição chamada UFTM. Gratíssimo. Doar órgãos não é sobre morte, é sobre a continuidade. Agora nós vamos... Como surgiu, vou te perguntar, que eu acho que é o grande trunfo seu, o grande mérito seu, e eu acho que você deve se sentir extremamente orgulhoso. Como surgiu a ideia do L-Ponto do Hospital de Clínicas? Então, a ideia do L-Ponto, interessante. A ideia do L-Ponto teve grandes participações de pessoas fantásticas, né? Sociedade Civil de Uberaba, prefeita, a senhora Elisa, o Hospital de Clínicas, a Unimed, né? Então, assim, agora... Eu com muito orgulho participei desse pedacinho aí com a Unimed. Com os bombeiros, a gente falava isso lá na escola, está precisando do L-Ponto, L-Ponto, L-Ponto. E eu tive a felicidade de receber, junto com o professor Luiz, eu tenho essa foto, o pessoal do Corpo Bombeiro de Uberaba. E eles foram conversar a respeito do que a gente tinha essa vontade do L-Ponto. Não era justo um helicóptero pousar no campo, no Uberaba Tênis Clube? Pousou várias vezes. Várias vezes. Botar na ambulância, exatamente, e levar para o hospital para depois... Não, teve um dia que eu pulei o muro do Uberaba Tênis. O portão não abria. Eu tive esse problema também. Isso também. Você lembra disso, né? Lembro. Quando nós falávamos sobre o L-Ponto, aí o comandante falou, faz um relatório sobre a importância da doação de órgãos, a importância do helicóptero na doação de órgãos, eu fiz para ele. E nós mandamos, e foi uma coisa assim, fantástica, né? E tanto que quando foi a ideia de trazer o Arcanjo para cá, foi lá na Universidade, parece, eles me chamaram, citaram, eu fiquei muito orgulhoso. Quanto tempo a gente pode ser economizado em um transporte aéreo? Legal. Pergunta fantástica, professor. Quando não tinha o L-Ponto, sim. Nessa história tem muita gente fantástica que colaborou. Por exemplo, o senhor sabia que quando montei esse trabalho de doação de órgãos, sabe quem transplantava, quem levava os órgãos para a gente, conduzia? Por exemplo, córneas, rins, até então, porque tinha que ir para Uberlândia, porque a OPA é lá, né? Foi lá, a OPA é a Organização Procura de Órgãos. É depois da CIDOC. A Polícia Rodoviária Federal. Eles pegavam o órgão aqui, eles chegavam lá, doutor Lídio, quem é que leva? Aí até o cinquentão, e do cinquentão para lá vinha a Polícia Rodoviária de Uberlândia e levava. Depois a coisa foi evoluindo, eu fazia isso também no meu carro. A gestão da escola, às vezes, dava os motoristas à disposição, que ficaram muito meus amigos, eles faziam questão disso. E tem histórias absurdas, temporal, de barco temporal. O senhor sabia que teve um motorista, para chegar onde eu quero, teve um motorista da faculdade, que numa grande noite lá, captando um fígado, eu fiquei desesperado que não tinha quem levar, liguei para ele e falou assim, agora. Estava um temporal. Ele pegou o fígado e levou o carro da faculdade de Uberaba a Uberlândia. E tinha um avião, lá tinha passado a temporal e tal, e tinha uma aeronave que estava, porque hoje, isso é um grande trunfo também brasileiro, fantástico. A lei da época do Temer, a FAB, fica taxiada nos aeroportos, Brasília, São Paulo, à disposição para transportar órgãos. No sul do Brasil e no norte. No norte. Transportar órgãos para de ponta a ponta no Brasil. Ponta, leste, oeste, norte a sul. Do Arroio ao Chuí.
do EAPOC lá. Na verdade, para transportar órgão para qualquer parte. E também o governo de Minas, hoje. Nós temos um avião da Comave, da Polícia Militar, dos bombeiros, que faz transporte. Hoje, por exemplo, o avião que veio buscar o fígado era da Comave. Eu levei no aeroporto, busquei a equipe e buscamos e levamos. O helicóptero foi no heliponto? Não foi porque tinha uma urgência, eu sabia que tinha uma urgência, não quis, era um risco muito grande de morte da pessoa, mas se chamar eles vão, se não tiver nada que... Mas para contar a história, o primeiro, assim, para concluir, depois foram, hoje, os ônibus, aviação platina, pode falar aqui o nome? Pode, claro. Aviação platina, leva qualquer coisa, transporta órgão, transporta tecido, principalmente os que têm mais tempo entre a Parabéns para todas essas instituições que levam, com certeza, graciosamente, vida. Leva vida, transportam vida. Esse é um papel importante nosso dentro do contexto da nossa vida. Da sociedade. Quando inaugurou ele, olha que coisa, professor, olha que coisa. Eu liguei para o bombeiro, comandante, foi esqueci o nome dele, e falei, tem um órgão captado aqui. Comandante Passos. Passos. Comandante Passos. Ele me chamou várias vezes para ir. Comandante Passos. Ele queria que eu fosse, eu falei assim, no primeiro voo lá, que eu fosse com ele. Olha que coisa, que bênção. Nós fomos no hospital de clínica. Companheiros da DESG. Eu falei assim, tô com um fígado aqui. É um grande homem. Precisa chegar logo, que a Comave está esperando, já lá no posto há algum tempo. E eu preciso levar isso rápido. Eu já tinha feito as contas. Sempre, quando tem coração, os batedores da Polícia Militar... Você sabe que a DESG ajudou muito também Sim, a DESG também. Sempre sem batedor, a gente leva, porque geralmente é horário de pico e tal, eu marcava 15, 17 minutos para chegar no aeroporto. Com muita bênção, né, de Deus Nossa Senhora, acreditando muito nisso, na fé. E, com ele falou, doutor Lídio, eu estou indo para aí. Eu falei, não acredito. Mesma hora eu peguei o fixo, subi com ele para o ponto, 6 andares ali, nem tinha inaugurado, estava inaugurando, o pessoal estava saindo do centro administrativo para ir lá visitar a senhora Elisa, a reitora, todo mundo, o político estava. Ele falou, estou descendo. Eu dei as fotos para o senhor ali. Está aqui comigo. Primeiro transporte que foi feito, primeiro ponto. Nós vamos estar mostrando todas essas imagens aí durante o nosso podcast. O primeiro pouso do helicóptero no heliponto foi para transportar um órgão, o fígado, que levaram no helicóptero. Aí eu perguntei, levou mais tempo para subir o helicóptero decolado do que para chegar no aeroporto. Eu falei, não acredito. Então, a gente ganha, quando usa o helicóptero, do aeroporto, do heliponto até no aeroporto, a gente ganha, no mínimo, 20 minutos. 10 minutos. Quando vai de carro com o batedor, eu já marquei 7 minutos. Então, assim, 7, 5 minutos. Então, na verdade, é fantástico. Eu estou esperando o dia de transportar o coração, sabe? Porque ainda o coração não teve. Os últimos que o nosso capitão ano passado ainda foram, mas foi com os batedores. Então, foi uma bênção divina de Deus, Nossa Senhora. Primeiro pouso no heliponto foi para transportar um fígado, um órgão, que foi transplantado em Belo Horizonte. E eu estava super empolgado. Eu vi a dona Lídia lá, a dona mãe estava lá, ela ria assim, a Elisa aí, a senhora Elisa aí. Foi fantástico, eu fiquei super feliz, foi uma bênção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, que me acompanha na minha vida toda. O tempo que um helicóptero ganha pode ser a diferença entre a vida e a morte. Isso é mais uma fase. Sabe quanto tempo entre a retirada de um coração e o transplante? 4 horas. 4 horas é o ideal. Tempo de isquemia. Tempo de isquemia. Fígado, 12 a 24 horas. Fígado e pâncreas. Então, o senhor imagina a importância de um transplante. Vem em Uberaba, a importância. Vem em São Paulo, por exemplo, que tem 30, 40, 50, 60 quilômetros de congestionamento. O que representa um helicóptero? Sabe como é que eu chamo isso? O voo da vida. O voo da vida. Doutor Elides, você acredita que essa estrutura salva mais vidas do que muitos imaginam? Nossa Senhora, o que é isso? O senhor não tem, o senhor sabe, vou dar uns dados aqui, vai estar sendo ótimo, importante. O senhor sabe quantos transplantes hospitais de clínica já não tenho ideia. Pessoas foram salvas? Não tenho ideia. Aproximadamente 1.500. Poxa vida. O senhor, na época que começou o transplante de osso, tendão, ligamento, o senhor fez 13 transplantes com o professor Dr. Zé Wagner e a equipe da ortopedia na época. Que isso, eu não sabia. Documentado. Eu não sabia dessa estatística minha. Atualmente, 13. o Jander já fez
talvez bastante também. Se não me engano, eu preciso até fazer uma conferência, talvez próximo de uns 8, 10. Tá chegando, talvez, eu acho. É mais um colega Banco de brilhante dentro da ortopedia de Os Uberaba. ossos ficam lá no INTO, o senhor sabe disso, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Nós não Colhe aqui e manda para o Rio de Nós não Janeiro. estamos captando aqui porque o banco lá tem muito osso. Então eles pediram para não captar, segundo o professor Jander falou para mim, Adriano Jander. Qual o outro banco de órgãos e tecidos que funciona ativamente além do INTO no Rio de Janeiro? Curitiba, Curitiba tem, São Paulo. São Paulo e Ribeirão Preto já tem? Não, eu acho que Ribeirão Preto acho que não tem, não. Não tem certeza. Eles estavam trabalhando. Tem no interior, não tem, acho que nem Belo Horizonte. Eu comecei junto com o Zé Wagner pela influência de Ribeirão Preto, que lá, na nossa época que nós começamos, já tinha um grupo que tinha geladeira para conservar, as geladeiras especiais para conservar os órgãos. E a gente se baseou em tudo que tinha lá em Ribeirão Preto, na época que nós fizemos o nosso mestrado, nosso doutorado lá. E, infelizmente, tivemos em todos os lugares os bons profissionais e os maus profissionais que começam a negociar órgãos e fazer. Você sabe da história de Berlândia, né? Eu sei disso. Eu sei. Lembra disso? Lembro disso. Uma pena. Mas assim, eu acho que só para completar, se o senhor me permite, tá uma delícia conversar com o senhor aqui, com vocês. Nós estamos fechando. O senhor tem uma ideia, o índice de recusa familiar para doação de órgão no mundo hoje deve estar em torno de 25%, 25%. No Brasil, é próximo de 50% a recusa familiar. Esse é um grande problema. Por isso que tem que conscientizar, motivar a sociedade. Olha que orgulho, eu tenho um orgulho danado e uma gratidão imensa à Faculdade de Medicina Inter Mineiro, Universidade Federal do Mineiro, Hospital de Clínicas, todas essas pessoas que eu convivi, que acreditaram em mim, o senhor na superintendência, foi Bruno Carvalho, o Nélio, Zé Wagner, todo mundo na faculdade, todo mundo, Eduardo Crema. Todos nós, eu sinto isso, na nossa época, nós tínhamos vontade de trabalhar. Exatamente. Não, e essa vontade era, a gente tinha um estímulo, não sei de onde vinha esse estímulo, porque sempre nós fomos mal remunerados. Mas sabe o que é o mais importante? Era e nós nunca preocupamos com isso. Eu nunca vi nenhum dos senhores, né? Vou falar assim porque o meu respeito eterno, chegar lá atrasado, deixar de fazer uma cirurgia. Nada. Nem batia ponto. Não sei se ele lembra, na ortopedia, a nossa reunião era às 7 horas da manhã. Começava às 7 horas, até hoje. Até hoje. Então, todos respeitaram isso. Sabe, o professor Nilson Camargo Oso, ele que me chamou para ser presidente do concurso de médico para intensiva na época, e eu lembro direitinho. Quando eu fui para... Grande amigo. Isso é uma história... Um grande irmão, também. Uma grande pessoa. E vou dar um detalhe aqui de um outro reitor, que hoje sempre foi meu amigo, mas o professor Valdemar Idal era o diretor quando começou o trabalho. Depois vieram o professor Vandir Maurangotti Carrara. Cara, que esse professor que fazia... Chegava para mim e falou, Lídio, aquela salinha ali dos médicos, quando a gente sentava lá, Departamento de Clínica Cirúrgica. Marcos, Bruninho, senhor, Paulo Monte. Professor, a sala dos professores ali. Professores. E eu não sei porque eles sempre gostaram de mim. Todo mundo. Sempre gostaram de mim. Todo mundo participava dessa resenha. Ali não tinha. Eu fui aprendendo. E era coisa sincera, coisa assim que saía. Muito. Chegava a Folha de São Paulo, um pegava uma parte, outro pegava outra, começava a ler. Então, assim, foi uma coisa fantástica. E eu lembro direitinho disso, que quando dentro desse contexto da doação, eu queria humanizar o hospital. E o plano piloto que eu queria fazer de humanização era no CTI. O que surgiu? Eu tinha feito amizade com o professor Terzi. Eu tinha feito amizade com o professor Terzi da Unicamp. E com o pessoal do Einstein. O Constantino Fernandes, o Nelson Camini, o Knobel, que era muito amigo, que é muito amigo do professor Edson Luiz Fernandes, e eu conheci aqui, jantei com ele, lá na casa do professor Gilberto, que era professor de pediatria, eles eram muito amigos também, Toreto estava junto. E eu falei, Tornilson, vai ter um congresso mundial em Ottawa, no Canadá, olha, eu sonho, né? Eu não tenho condição, não podia, não, era cara a inscrição. A faculdade pagou metade. Era difícil, a viagem era caríssima. Caríssima. A faculdade pagou metade para mim, da inscrição, que foi em Ottawa. Primeiro congresso mundial de humanização no mundo em terapia intensiva. Olha o privilégio que eu tive na vida. E fui com o pessoal do Einstein.
Isso foi tão importante que eu cheguei e falei, agora eu vou montar isso lá O pessoal do Einstein falou assim, Lídio, nós trocamos os equipamentos da UTI do Einstein a cada 2 anos. Esse ano nós vamos trocar e vamos te dar, para você levar para Uberaba. O Tornilson adorou isso, eu fiquei super feliz e tal, na época ele era diretor. Acontece, o que aconteceu? A burocracia É uma vergonha. impediu que esses aparelhos viessem fosse doados para a unidade era federal. Aparelho de ponta, fazia gasometria na beira do leito, assim, do lado do leito. Eu fiquei chateado demais nessa época, mas tocamos o barco, foi crescendo. Aí, uma pessoa também, que o senhor me permite, eu tenho que falar, professor Dr. Vilmontes. Grande amigo. Vilmontes Rodrigues Júnior. Fantástico. Se hoje eu vou contar uma história que vocês têm que saber, o Uberaba tem que saber, a região tem que saber. Na época do Covid, foi uma loucura. E eu ia a pé todo dia para o hospital, porque eu não parei de trabalhar. Eu tive Covid 2 vezes confirmado, certo, eu tive mais, mas também tomei 5 vezes vacina. É obrigado a fazer Covid. Ainda é para múltiplos órgãos, principalmente para pulmão e intestino. Mas sabe quem fazia os testes de Covid? No Uberaba demorava muito. E quem fazia era a FEMIG. A FEMIG tinha que coletar o sangue. Perdão. Tinha que coletar o suave nasofaríngeo. Coletava o suave do nariz para fazer o Covid. Para ver se o paciente doador tinha Covid. O que acontece? A logística, quando você tem a morte cefálica confirmada, vai ter a doação, até captar, é fundamental. A gente tem uma logística aqui de 12 a 18 horas, que é o ideal. Né? Até nisso nós evoluímos. E o hospital inteiro de clínicas hoje fala doação de órgãos, e nós temos um fluxo no hospital, que eu montei, que é quase perfeito, para falar a verdade. Hoje, o pessoal do FMG que veio captar o FIC deixou uma mensagem para mim assim, Ilídio, doutor Ilídio, me chamaram. Doutor Ilídio, parabéns pelo trabalho de excelência. E aplaudiu. Eu mostrei, pus no grupo pessoal ver. O professor Vilmontes, na época, como a gente tinha que esperar quase 36 horas para dar o resultado do Covid, e sem o resultado não fazia a captação do órgão, o que eu falei com ele? Professor, o senhor não faz o teste, ele é da pneumologia. O senhor não poderia fazer o teste de Covid? Ele arranjou kit no estado, com o CNPq lá, né, que ele tinha de pesquisa, arranjou kit. Sabe a importância disso? Sabe quantas horas ele me entregava o teste de Covid? Não houve isso em Minas Gerais, no Brasil. O pessoal perguntava para mim, Brasil, como é que você conseguiu isso? Consegui pelo altruísmo, pela amizade, pelo caráter, pela dignidade do professor Dr. Vilmontes Rodrigues Júnior e sua equipe. 4 horas ele dava resultado. Sabe em quanto tempo encurtou para a família? Olha que fantástico, professor. Diminuiu o tempo de espera para a família receber o corpo depois da doação? 24 horas a 30 horas. Na época do fantástico isso. Ontem, ele me entregou um resultado de Covid em 3 horas. Não tem jeito. Olha o que tem na faculdade, cara. Olha o que tem nesse hospital de clínicas. E muita gente, às vezes, sem conhecer, sem saber. E talvez não é por maldade, mas não sei. Não dá Desconhecimento não conhece a história da UFTM. Alguma crítica de alguma situação que eles não sabem por que estão criticando. Vai lá conhecer o hospital, vai lá ver o trabalho que tem lá dentro, que o pessoal trabalha lá, desde a faxineira até lá em cima. Lógico que tem dificuldade, lógico que gestão de saúde é complicada, lógico que tem muitos percalços, mas eu posso falar para o senhor com toda certeza, o que se faz de bem para as famílias, o que se faz de bem para mais de 3 milhões nessa região, 26 cidades da região norte. Quais são as instituições aqui no Triângulo Mineiro que estão sendo beneficiadas com essa captação de órgãos? Quais as instituições? É só a Universidade Federal de Uberlândia? Não, o estado todo. O estado todo, por exemplo, Juiz de Fora, Não. Governador Valadares... no norte de Minas. Todo o estado de Minas Gerais. Sabe como que funciona? Funciona assim. Sistema Nacional de Transplante. Os órgãos captados aqui em Uberaba são levados para Belo Horizonte e de Belo Horizonte pode ter destino a outras grandes capitais. Nem todos. Não é assim. A maioria é utilizado no estado. O Sistema Nacional de Transplante pertence ao Ministério da Saúde.
90% dos transplantes realizados hoje no país são pagos pelo SUS. Mas qualquer instituição devidamente capacitada, autorizada pelo Ministério da Saúde, pode fazer com pago. O transplante, a captação de órgão, desde a busca ativa até a captação, é proibido que se cobre um centavo. Se alguém cobrar, pelo menos que eu saiba, eu levo ao Ministério Público e vai ser penalizado e vai ser preso e vai pagar a multa. Se for funcionário público, Pior ainda. vai mandar Mas para nunca rua. aconteceu isso, porque Graças a o Deus. senhor me conhece, eu não deixo a peteca cair. Desculpa a palavra. Mas é assim. Então, a gente identifica, a CIDOT é a base. Sem CIDOT não tem transplante. A gente capta o órgão. Por exemplo, hoje, o fígado, quem veio captar? A Comave. Mas nós temos equipe para captar fígado aqui em Uberaba. Só que o FMG queria fazer o transplante, então trouxe a equipe de lá. Então, o fígado foi para Belo Horizonte. Eu levei lá no aeroporto. Mas sabe para onde ia o coração, como eu falei? Para o Einstein. Já estava o avião da FAB para decolar às 7h10 da manhã de Congonhas, para chegar aqui 7h50, pegou o coração e transplantar no Einstein. E esteve para ser transplantado na Santa Casa de Belo Horizonte, que a Comar vinha buscar e depois levava. Então, os órgãos, a preferência, a prioridade é a região, é Uberaba. Está sendo transplantado um rim agora, acabando de transplantar um rim lá no Hospital de Clínica, como eu falei. Deve estar começando, já está em andamento um transplante no Mar Palmeiras de rim, e as córneas vão ser transplantadas aqui em Uberlândia. O fígado está sendo transplantado lá. Então, se não tem receptor aqui em Uberaba, aí oferece no Estado. Eu vou até falar uma frase aqui, doutor Elide. Doar órgãos é transformar o fim de uma história em continuidade de muitas outras. Uma decisão e vários recomeços. Então, é desse jeito. A prioridade é aqui, depois o Estado, depois o Brasil. O coração foi oferecido à Nacional. Sabe por que não foi transplantado no Einstein? Porque deu prova cruzada, positivo. Então, era uma grande chance de ter rejeição. E em Belo Horizonte, porque a paciente estava gripada. Não podia se fazer o transplante. Então, infelizmente, esse coração... E não tinha receptor para pâncreas. Então, às vezes, acontece isso. Mas é fantástico. E o Brasil hoje, que precisa, é muito bem financiado o transplante. 90% não falta dinheiro. Não falta dinheiro. É mais de 1 bilhão aplicado para fazer transplante. Não o que falta. Precisa, eu acho, na minha opinião, é melhorar essa recusa familiar através de... Por exemplo, por que não poderia a maioria das emissoras de televisão jogar aí 5, 6, 7, 8 vezes, 5 vezes, 4 vezes por dia? Mas é esse o papel nosso do podcast que nós queremos fazer, conscientizar o público. Exato, é isso que o Projeto Vida fez. O que eu falei para o senhor? Quando começou o projeto, era 0 doação. 0 doador de medula óssea. Hoje tem 30 mil doadores de medula óssea cadastrado. E sabe qual o índice de porcentagem de recusa nossa? Fiz hoje a estatística. 0. 25%. Hoje no Hospital de Clínicas. É a recusa mundial. Sabe quanto que é no Brasil a média de recusa? 50. Hospital de Clínica, 25. Pô, tem que ter orgulho disso. Sem dúvida, Elide. Nós captamos quase 100 órgãos no ano passado. No Hospital de Clínicas, 100 órgãos e tecidos. Esse mês de janeiro... Pela sua estimativa, mais de 50 pessoas, mais de 500 pessoas foram salvas com isso. Em torno de 5 pessoas... se o senhor colocar aí... As córneas são duas, né? Mas duas. Provavelmente, nesses quase 100 órgãos de tecido captado, umas 70 pessoas foram beneficiadas. Olha que absurdo. Sabe o que significa isso? Tem 80 mil cidadãos brasileiros esperando na fila de transplante, morrendo. Meu Deus. O senhor sabe o que significa tirar 70 pessoas? 70 vidas salvas. Isso é magnífico. Sabe o que é recusa? É dádiva de Deus, né? Professor, nós já tivemos no Hospital de Clínicas 0 de recusa, 2, 3 anos seguidos. Quando o Shigeu estava lá, já aposentado. Eu me lembro disso. Comigo. O senhor estava lá, eu acho. Eu estava. Quase 100%, era 100% de doação. Esse ano, começou essa semana agora, já teve 3 doações, 9 órgãos de tecido captado. Olha que coisa fantástica. Então, não tem como um hospital de clínicas, Uberaba, Minas Gerais, uma cidade fantástica, 350 mil habitantes, 330, 350 mil habitantes. Um hospital de 303 leitos. Todo mundo falando hoje de doação de órgão, transplante. Todos, desde a faxineira, eles brincam comigo, eu brinco com todo mundo. Lógico que eu reconheço que eu gosto das coisas certinhas, que eu sou exigente, mas é por isso que deu certo. Eu não admito erro. Eu não admito equívoco. Sabe, a chance
que eu daria para ter um equívocozinho nesse processo de captação e transplante de órgãos? Zero. Zero. Sim. Tolerância? Zero. Agora, respeito todo mundo, não concordo com algumas coisas, mas respeito. Entendeu? E eu nunca esqueci uma vez, lendo sobre Madre Teresa de Calcutá, o senhor deve estar lembrando disso, ela falava assim: eu sei que o meu trabalho é uma gota d'água no oceano, mas se não fosse essa gota d'água, o oceano seria menor. Deu para entender? Ilídio, olhando para trás, o que você se orgulha mais na sua trajetória? O que eu orgulho mais? Na sua trajetória. Primeiro, eu tenho um orgulho danado, que eu sei que esse trabalho... É ser filho de Conceição das Alagoas, hein? Eu não escolhi fazer. Cidadão de Conceição das Alagoas. Eu nasci em Uberaba, né? Mas Sim. o meu coração, realmente, eu adoro Uberaba. Uberaba me deu todas as oportunidades, me viu crescer como ser humano, né? Conceição, eu fui criado, andar descalço, jogar bolinha de gude, soltar papagaio, convivi com todas aquelas pessoas hoje saudosos lá, e via que a cidade virar o que virou hoje, né? Crescer. Eu atendi quase, talvez, 60%, 70% da população do garimpo já como médico. E o senhor também... É um grande orgulho isso, sem dúvida. Então, assim, eu tenho meu coração no garimpo, tenho meu coração aqui, e tenho um carinho enorme por grandes amigos que eu tenho em Uberaba, né? E a minha profissão, o que fez Conceição? Me educou. Me deu a chance de ser educado, ter os valores que eu tenho, que meus pais me deram. E Uberaba me deu a oportunidade a nossa profissão de crescer como médico. Nos proporciona fazer muitos grandes amigos. Exatamente. Felizmente, isso é muito importante. Mas um grande orgulho, uma grande coisa que eu tenho, um dia o saudoso Nabuti, Jorge Nabuti, grande amigo saudoso, me perguntou assim: qual que é o seu hobby? Eu falei: trabalho. O que você... Trabalho? Eu falei: eu gosto de balada, gosto de jogar bola, amo o Corinthians, é minha paixão, mas o meu hobby é o trabalho. Nosso Corinthians, né? Mas sabe por quê? Isso não foi eu escolhi. Eu tenho certeza, professor. Eu sei que o senhor é também católico, religioso, respeitando todas as religiões, todos os dogmas. A fé é uma só. Eu tenho certeza absoluta. Quem me escolheu para fazer isso foi Deus. Sem dúvida. Foi Nossa Senhora Aparecida. Ela está comigo, ela que determina. Eu tenho certeza. Eu posso contar uma altitude de fé? Eu não Pode, tornar claro. Isso público, mas vou tornar. Torna público, é claro. Sim. Quando eu fiz 60 anos, eu tinha vontade de passar os 60 anos em Fátima. Pedia para Deus Nossa Senhora me dar essa chance. E fui. 28 de setembro. Você sabe muito bem que eu nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima, 28 de setembro de 19... É a minha grande fé também. Em 2017 eu estava em Fátima, do lado dela, blindada. Eu cheguei, era umas 6 horas, tem um hotel do lado assim, eu fui descer naquele templo grande, tinha uma procissão, tinha rezando o terço lá na capela. Eu vi as velas, era em alemão. Eu não sei falar alemão, mas é muito próximo do inglês eu falei: isso é alemão. Acabou. Bem diferente do grego, né? O grego não era. Acabou, não era grego, falando grego. Mas acabou a procissão, eles saíram. Eu peguei, tinha uma fonte de água. Isso tem que ter fé. Admito que vocês tenham fé. Eu cheguei sozinho. Eu estava de bermuda, cabelo frio danado, sandália havaiana, porque eu não sabia que estava tentando frio. Cheguei, tinha uma fonte. Marinha de primeira viagem. E fui banhar do lado, estava em Marta Nossa Senhora de Fátima, e lá a igreja com os pastorinhos enterrados. Eu me banhei. Quando eu fui pegar para fazer o sinal da cruz, me apareceu uma senhora, tenho certeza uma religiosa, batia aqui no meu ombro. É religiosa porque ela estava vestida de religiosa, com a vela acesa, me entregou. Me entregou a vela. Eu estava sozinho. Sou doido, não. Eu estava sozinho. E a mulher surgiu aqui do meu lado. Quando eu virei, eu falei: vou agradecer em inglês, né? Quando eu fui agradecer, ela não tinha sumido. Foi Nossa Senhora que me entregou essa vela. Ela estava dizendo: eu estou aqui com você. Maravilha. Eu estou aqui com você, vou estar do teu lado. Entendeu? E eu tive uma vez que eu afoguei lá no garimpo, numa praça lá, num tanque grande, tinha uns 5, 6 anos, eu quase morri afogado lá e me salvaram. Então, ela fala para mim todo dia, toda hora e todo instante: eu estou com você desde a sua concepção e vou estar do seu lado até por toda a vida eterna. Então, isso que eu apego. Esse é o meu grande orgulho. E isso que foram as oportunidades. A fé me propiciar isso e ver as pessoas sorrindo. Entendeu? Quando a pessoa te para na rua e fala: doutor, eu sou doador de órgãos, para mim que leva o prêmio Nobel.
Entendeu? Ah, doutor, eu sou doador de medula. É um prêmio Nobel. Então, eu quero que, quando eu aposentar na faculdade, se Deus quiser, eles não querem deixar agora, mas vou ter que aposentar, que fique alguém Que tenha a sua identidade, que tenha a siga sua o seu identidade, trabalho, tudo mas aquilo que você idealizou. que mantenha Sem esse dúvida. legado, como manter o legado do senhor lá, que fez transplante de osso, tendão, ligamento, com o saudoso Zé Wagner de Barro, com tanta gente lá. Eu não sabia dessa estatística que você me passou, 13 transplantes nós fizemos. Não, e o que eu tenho mais orgulho que eu falo para ele, o senhor comprava o Tupperware com dinheiro O nosso dinheiro. Zé Wagner falou assim, vamos lá no mercado comigo comprar um Tupperware. Fomos lá e partimos a despesa. O que falta ainda, doutor Ilídio, avançar na política de transplantes no Brasil? Nós estamos no podcast Falando Grego, entrevistando o doutor Ilídio Antunes, o grande idealizador do setor de captura de transplantes do Hospital de Clínicas da Universidade Federal Triângulo Mineiro. Sabe o que falta? Falta aquilo que vocês fizeram comigo quando começou isso em 94. Acreditou, confiou. Credibilidade. E falou assim, vai em frente porque vocês me conheciam. Eu tive um pai que chamava Ilídio Antunes de Oliveira. E tive uma mãe, Iracema Souza Antunes de Oliveira. Um pai então, que eu tive o privilégio de participar dos 100 anos de idade dele lá em Conceição das Alagoas. Ele cuidou do meu pai, cuidava dele. E esses valores eu não negocio. Os valores que eles me passaram são inegociáveis. Sim, por isso que a minha tolerância é zero. Qualquer equívoco é zero. Concordo com você. Não negocio. Também não. Não, eu já tive propostas indecentes na vida. Eu já tive que pedir pessoas às vezes falar assim, por favor, não quero perder a sua amizade, mas não me faça mais essa proposta. Então, meus valores são negociáveis. Por isso que eu nunca entrei em política na minha vida. Que eu acho que eu reputo. Para não me vender. Pelo meu pai, pela minha mãe, por isso que eu tenho grandes amigos e que têm o mesmo perfil de caráter, de dignidade. Não me façam propostas indecentes. O senhor precisa saber disso. Vocês precisam saber. Quando começou o trabalho de doação de órgãos, eu estava numa salinha no segundo andar, era uma salinha pequena. Um cidadão me ligou e falou assim, doutor Lídio, acho que foi fazer uma pegadinha, só pode, ou uma brincadeira de mau gosto. Eu quero vender meu rim. Posso ir falar com o senhor? Eu falei, não, você vai falar com o promotor. Não me fale seu nome, senão eu vou denunciar você ao Ministério Público. Só podia ser brincadeira. Não ligou mais. Eu tive um telefonema desse. Deve ter sido uma pegadinha, uma brincadeira de mau gosto. Não me conhecia. Tinha muita gente. Era algum meu amigo. Tinha muita gente que queria vender seu rim, viu? Não, com certeza. Mas nunca mais ouvi isso, nunca mais ligou. E foi um amigo, pode ter sido um amigo, uma brincadeira de mau gosto, mas isso não se faz, né? Cair do cavalo feio. Então, assim, eu sou cercado hoje de pessoas lá na captação de órgãos, 6 mulheres enfermeiras, casadas com seus esposos, com as suas famílias, de uma dignidade, de um caráter, de uma competência que contagia todo mundo. Entendeu? Contagia todo mundo. Um hospital de clínicas como o nosso, uma instituição de saúde para ter recusa familiar de 25% em doação de órgãos que tem hoje, captar quase 100 órgãos em 2025, 106 em 2022, 104 em 2023, o ano passado ficou um pouquinho por causa de muita contraindicação. Tem que tirar o chapéu. Nós estamos... Tem que tirar o chapéu para a família, Faculdade de Medicina Triângulo Mineiro, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Hospital de Clínica. Todo mundo que trabalha lá, que participa. Eu sou muito grato, tenho muito orgulho de todo mundo lá. Porque todo mundo respeita a doação de órgãos. Hoje o Felipe, o motorista da faculdade, falou assim para mim, anota meu telefone, não importa o horário que você precisar. Se for 3 horas da manhã, me liga, eu levanto e vou te levar. Foi fantástico. Isso é importante. Ilídio, o que você daria de conselho aos jovens médicos que querem fazer a diferença, além de ter o seu consultório? Nós estamos na fase já de encerramento do nosso podcast e provavelmente a gente ficaria aqui até altas horas da noite falando com muitas histórias. Mas eu te faço essa pergunta, o que você orientaria os jovens que estão nas universidades, que vão se formar, que eles possam fazer a diferença além daquela diferença que ele faz no consultório? Que eu orientaria, se eu tivesse um filho que fosse
estivesse formando em medicina, eu ia falar o que eu ouvi dos meus professores, eminentes professores de cátedra da época da minha graduação. Todos que falavam para mim. Principalmente os mais próximos, como professor Dr. Constantino Joca Lapodópico, professor Toledi do Prado Júnior, professor Randolfo Borges Júnior, professor Ezio De Martini, professor Dr. Humberto Ferreira, que eu tive felicidade. Todos tivemos esse privilégio de conviver com eles, né? Todos eles. Bruno Carvalho, Zé Wagner de Barros, professor Dr. Vandinho Mauro Angotti Carrara, professor Dr. José Fernando Borges Bento, Nilson Camargo Roso, Milton Torbes. Todos esses que eu estou falando, Valdemar Ial, entendeu? Vilmontes Rodrigues Júnior. E um que esse é a minha referência. Era onde eu estava todo dia dentro do hospital conversando, chegava, estava fazendo as visitas. O meu pai era um pai, conselheiro, amigo, ele, a esposa, como o senhor e a dona Dalto também, Toridilho, a Tessa. Mas o doutor Edson Luiz Fernandes, professor doutor Edson Luiz Fernandes, ele me ensinou medicina, me ensinou a fazer clínica, me ensinou a ser médico, me ensinou a ser gente, melhorou nas conversas do dia a dia, né? Ser ser humano. Então, o que eu falaria para o médico? Para o jovem médico. Primeiro, seja especialista em gente. Cuide de gente. Depois você se especialize em clínica, ortopedia, cardiologia, pneumologia. Segundo, o que o professor Dr. Adib Jatem falou para mim. Se você não puder curar, alivie. Se você não puder aliviar, conforte. Conforte. É isso que eu falaria. E nunca deixar de ouvir o paciente, examinar o paciente, tocar o paciente, palpar o paciente, auscultar o paciente, percutir o paciente, pedir para ele falar 33. É isso que está faltando hoje na medicina. Sim. Infelizmente é isso. Por isso que eu acho que a medicina perdeu a identidade. Você não vê isso mais. Não vê. Eu converso com... E outra, procurar ter paciência com os médicos mais velhos. Porque por mais que eles possam estar, às vezes, desinformados de alguma situação, ali tem uma experiência absurda. Porque eles são médicos com todas as letras maiúsculas. Eles são especialistas em gente. E pode passar para essas pessoas hoje, para os recém-formados, o que é cuidar de gente. Sabe quanto que dá certo, Constantino? Professor? Como o senhor fazia que eu via. Nós convivemos até hoje, mas intimamente, no bom sentido, no pronto-socorro Anchieta, com o doutor Idílio, como eu vi todos os professores fazerem. Ouvir. Entender que ali naquela maca, que ali naquela emergência, que ali naquela urgência, que ali naquele CTI, poderia estar ali deitado o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa esposa, o esposo, neto. Sem dúvida. Ou o nosso amigo. Por trás de cada ação dessa, humana, existe um amor de alguém. E esse amor de alguém, por mais simples que seja, ele precisa de amor. Precisa de cuidado, precisa de conforto, precisa de quê? De acolhimento. É isso que está faltando. E, se o senhor me permite, dentro disso, não deixe de falar para a família de vocês, discutir que você é doador de órgãos e tecidos. Porque isso é que faz a diferença. Avisar a família. Qual que seria a mensagem, já que o nosso podcast Falando Grego, através do streaming, ele não é só local, não é nem nacional, é mundial. Esse podcast já está rodando o mundo todo. Bom demais. Eu queria que você... Qual a mensagem que você podia deixar às famílias brasileiras? Qual que seria em relação ao transplante, em relação à doação de órgãos?
Nossa, que difícil, hein? Quem sou eu para deixar uma mensagem para a família brasileira? Ah, sei lá, eu queria deixar a mensagem, se pudesse, do que eu vivo na minha vida, né? Do que eu vivi, que eu estou vivendo, né? Espero Quantos anos de formato você já tem, Elidio? 44. E de captação de órgão com esse trabalho montado lá, 30 anos. Foi em 94, depois em 97, já tinha a comissão, né? Foi a lei. E o projeto Vida pela Vida 25. Então, assim, é muito difícil. A mensagem que eu poderia deixar é a mensagem dessa mensagem para os colegas médicos, que o professor doutor Adígio já teve, e uma coisa também que o professor Dr. Edson Luiz Fernandes falava muito para mim, num livro que ele me deu de nefrologia, ele escreveu assim, há uns 10 anos, Ilídio, ele escreveu, Ilídio, vírgula, há que se ter a sabedoria dos rins, reter o de bom, eliminar o de ruim. Então, são mensagens, assim, que se você vai copilando e a gente vai entendendo que nossos pais tinham razão, né? O meu pai, na época que estava surgindo computador, ele morreu em 98, então, meu pai sempre fazia conta no No papel, no papel. lápis, Sim. entendeu? Tinha uma lojinha, contava dinheiro. Então, assim, essas coisas. Minha mãe, ela, há 40, 50 anos, ela aposentou mais de 100 velhinhas que viviam de aposentadoria no PS. Ela fez isso, ela, por conta dela. Então, esses exemplos é que a gente tem que São passar. É inegociáveis, os né? exemplos que a gente tem que o senhor deu, o senhor deu, que todas essas pessoas deram. E que esses professores meus, que eu tive felicidade, nossa, eu agradeço todo dia, professor Constantino, todo dia de ter os professores que eu tive. Ah, e se esses pessoal hoje, não que esses que existem, que tem hoje, são ruins, não, são ótimos professores, mas o mundo está diferente. Totalmente diferente. Hoje está tudo muito diferente, né? Você não conversa mais. Um dia eu fui com um casal num restaurante, recém-casado. Um ficava no celular e a outra no celular. E eu fiquei bobo olhando. Ninguém conversa, ninguém fala nada. Então, a tecnologia é importantíssima, a internet é importantíssima, mas nós não podemos ficar refém disso. Inteligência Precisamos artificial hoje. conversar, precisamos olhar como vai, rir, né? Falar. Ninguém fala mais, ninguém comunica. Será que um jovem hoje, dessas pessoas, sabe escrever com C cedilha, com C, com H, com J, com G? O corretor faz tudo isso, Ninguém, né? nem tem redação mais. Não. Nós precisamos voltar a bater continência para a bandeira brasileira, cantar um hino nacional, respeitar Grande verdade. nossos professores, respeitar todo mundo, do mais humilde que seja. Você está entendendo? Tá faltando. Nós tínhamos ética no primário. O senhor lembra disso? Demais da conta. Moral e cívica. Moral e cívica. Cada um que siga o caminho que quiser, a ideologia que quiser. Mas isso são valores que não podem ser mudados, independente de qualquer situação. Ou eu estou errado? Tá certo, Elidio. Falar de doação de órgãos é falar de empatia, ciência, coragem e amor ao próximo. Hoje, o Falando Grego teve a honra de conversar com alguém que transformou esses valores em ações concretas. Doar órgãos é transformar o fim de uma história em continuação de muitas outras. Uma decisão, vários recomeços. Quando a medicina encontra solidariedade, a vida vence. A doação de órgãos é um gesto silencioso que fala altíssimo. O único doador pode salvar até 8 vidas. Falar sobre doação hoje é dar esperança para o amanhã. Doar órgãos não tira nada de quem parte, mas devolve tudo para quem fica. E eu completaria, se o senhor me permite, primeiro, um grande abraço ao Estado de Minas Gerais, o MG Transplante.
que tem um maestro nessa orquestra fantástica, que é o professor Dr. Omar Cansado, Lopes Cansado. Ele é o diretor estadual de transplante. Tem um apoio danado do Bachelet hoje, que é secretário de Estado de Saúde do governo, né? Que essas aeronaves todas aí para transportar órgão à disposição 24 E eu vou deixar horas. você para agradecer a todas as pessoas que você quer agradecer, agradecer aos nossos queridos ouvintes É. Falando Grego e deixar as suas conclusões finais. Não, na verdade é isso. Eu acho que o Sistema Nacional de Transplante brasileiro é o maior sistema público de transplante do mundo, né? Financia 90% é SUS. Veja que espetáculo. SUS é o maior programa de assistência médica do mundo. Precisa ter mais bem gerenciado, ter mais gestão. Entendeu? Mas sabe que é o modelo inglês, né? Sabia? O SUS Sim, é modelo inglês. modelo inglês. Sim. Modelo inglês. Então, na verdade. Lá funcionou exato. muitos então, anos. Hoje já não é mais igual ao nosso sistema. Mais. O MG Transplante hoje o Estado de Minas Gerais tem uma atuação em captação e transplante espetacular. Dr. Osmar, como foi o Charles, Dr. Charles na época, outros que passaram por lá, eu tenho 30 anos que eu convivo com eles lá. É um espetáculo. Hoje o sistema é muito bem gerido, tem uma gestão absurda. Dr. Omar é fantástico na gestão, com a Edileia, com a Jéssica, com todo mundo lá, com todos os colegas médicos que trabalham no plantão da 7, 24 horas no MG Transplante. E isso tem que respingar. Agora, a Cidote é a base. Só tem transplante se tiver o que a gente faz, a Cidote. E eu já tenho Uberaba, por exemplo, a Unimed, eu montei uma Cidote na Unimed, Sim. com apoio de grandes, inclusive do senhor da Unimed, de grandes pessoas lá dentro. Luizinho, professor Luiz, o Ares, membro do conselho, sim. Todo mundo lá apoiando. Então, assim, e hoje a gestão atual tudo tem que começar assim. Nós começamos assim. O Hospital Marpomélio tem a Cidote, o regional está montando a Cidote. Então é isso, as pessoas têm que atentar que todo hospital tem que fazer esse trabalho, né? Por isso que está onde chegou. Então, o meu agradecimento é a vida. A gente tem que agradecer a vida pelo que a vida nos proporciona. Doe órgãos, doe vida. Sabe o que eu falo, Constantino? Um dia também me perguntaram, eu falo assim, o que é isso? Eu falo assim, eu estou doando a vida, eu, Ilídio, estou doando a vida o que a vida me proporcionou, o que a vida me deu. Eu estou retribuindo a vida o que eu recebi. Tranquilo. Então, muito obrigado é a vida, porque a vida representa todo esse contexto. Todas as pessoas que trabalham comigo, todas as pessoas que acreditaram em mim, todas as pessoas que hoje reverenciam esse trabalho que foi feito, né? E que a gente continua, se Deus quiser, com muita saúde, quer fazer até 100 anos. Doutor Ilídio, sem dúvida, você veio a enriquecer o nosso Falando Grego. Imagina. Foi uma grande honra recebê-lo aqui, transmitir todos esses pensamentos positivos sobre transplante. Converse com a sua família sobre doação de órgãos. A decisão começa em casa, que pode mudar os destinos. Não é sobre a morte. É sobre quantas vidas ainda podem continuar. Te agradeço de coração pela amizade, pela estima, pelo seu trabalho que você executa na nossa instituição, que é nossa. Eu considero a UFTM como minha segunda casa, porque é uma escola onde nós aprendemos a trabalhar, aprendemos a fazer pesquisa, aprendemos a respeitar o nosso paciente. Uma escola verdadeira de medicina. Muito obrigado a todos que acompanham o Falando Grego. Kalimera σας ευχαριστώ em grego. Até o próximo episódio Falando Grego, com mais um convidado sobre medicina. Muito obrigado e até o próximo episódio.